Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E estamos então cumprimentando os amigos que estão chegando. Sueli chegou conosco, boa noite Sueli, boa noite Vanessa. Hoje, dia 15 de novembro de 2023, Gleide chegou também. 22 horas, estamos aqui trabalhando, né, Jorge? Jorge Miyashiro chegou, o Vitor deu ok para mim, imagem e som. Que bom, porque hoje estou sem o meu feedback, mas eu tenho com o meu filho dando back. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton, Jesus te abençoe. Quarta-feira de paz para todos. Nosso querido Nicola Fratari, que alegria contar com você aqui. Boa noite, meu amigo. Helena também chegou, Helena também lá de Ituiutaba, dois amigos queridos, né? Solange também chegou conosco. Boa noite, Solange. Eu vou mandar os aviãozinhos rapidamente aqui e aí vocês vão chegando e vão se cumprimentando. É sempre bom, né? A gente fazer essa amizade tão fraterna que surge dos nossos amigos queridos, né? Muito bom estarmos aqui reunidos. E a gente forma uma espécie de uma verdadeira família espiritual. Rapidinho aqui, mandando os aviõezinhos. Não dá para acompanhar junto porque eu tenho que cuidar também do nosso de cumprimento dos amigos que estão chegando, né? Então vamos aqui rapidinho mandando os aviõezinhos. Tá, parará, tá. Pum, pum, pum. Pronto, tá bom. Quem chegou, o feriadão, né, Nicola? Olha só, Nicola, tá vendo? Daria certo para a gente fazer uma live, né? Numa quarta-feira, feriado. Mas a nossa live já está marcada. Já marcamos o encontro com o Nicola. Não vai ser numa quarta-feira. Boa noite, Heleninha, seja bem-vinda. Não vai ser numa quarta-feira, mas vai ser num sábado, em abril. Primeiro sábado de abril, salvo engano. Não tenho aqui o calendário para confirmar com vocês. Mas provavelmente finalizaremos este livro no pós-fácil dele no dia 3 de abril. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E aí no sábado seguinte, Nicola vai estar aqui conosco. Abrimos a live com Márcia França desse livro e vamos finalizar com o nosso querido amigo Nicola Fratari, que está aqui conosco, que é muito bom contar com as suas vibrações positivas, meu amigo. E neste livro que você nos presenteou pela sua psicografia, na mensagem do nosso querido Jerônimo Mendonça, e é muito bom mesmo. Tivemos a oportunidade de encontrar a Nicola 2 vezes neste ano e foi muito gratificante. Fixado o comentário, Valéria chegou conosco também. Seja bem-vinda, Valéria. Então nós estamos no capítulo 20 de 37, porque o 38, a 38ª live, é sobre o pós-fácil. Então são 37 capítulos desse livro, já passamos da metade, olha que bênção, né? Já passamos da metade. Não na próxima quarta-feira, dia 22, mas na outra, daqui a 15 dias, dia 29, teremos uma convidada que vocês já conhecem, que é a nossa querida amiga Flavinha, amiga.espírita, que vai estar comentando conosco, fazendo a leitura e o comentário do capítulo 22 deste livro. O nosso querido Ari chegou também conosco. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Esperar mais uns minutos. Vocês podem também mandar os aviõezinhos para os amigos queridos, que é sempre bom, uma oportunidade de divulgarmos. A gente sempre recomenda aos amigos. Você está numa live que traz conhecimento, que traz crescimento espiritual, compartilha, porque quanto mais pessoas ouvirem a mensagem do bem, também é muito bom. Hoje estamos novamente em Terra de Bom Ares, em Botucatu, aqui no interior do estado de São Paulo também. Então estamos em Botucatu, por isso o nosso cenário de fundo diferente. O Instagram não nos permite às vezes desfocar o fundo como alguns aplicativos têm, mas estamos aqui no apartamento do meu filho Vitor e é uma alegria contar com a presença de vocês. E eu gostaria de, antes
cumprimentar também o Avelino que chegou, né? Mas convidá-los para estarem conosco amanhã, 19 horas e 30 minutos, numa palestra que vamos fazer, e agora não tem como, mas eu já fiz a postagem. Amanhã nós vamos estar comentando duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Capítulo 13, se não me engano, não lembro agora de cabeça. Acho que é o capítulo 13. Não é o capítulo 13. E agora, hein? Gente, me desculpe. Eu estou sem o outro celular, estou sem o computador aqui, então a gente fica mais difícil para que a gente possa... É o perdão das ofensas. Eu não sei de cabeça qual que é o capítulo, mas eu acho que é aqui mesmo. Capítulo 12, será? Vamos ver. Não vou lembrar, gente, mas olha, eu fiz a postagem e gostaria de convidar vocês para estarem conosco. Para estarem então conosco amanhã, 19 horas e 30 minutos. É uma palestra rápida de 30 minutos e vamos estar lá com os nossos amigos. Também não consigo achar aqui porque agora sumiu tudo. Gleison chegou conosco, boa noite, seja bem-vindo. Bom, como nós fazemos habitualmente, fazemos um breve resumo do capítulo anterior, capítulo 19, que estudamos a aula. A aula passada é bom, e eu estou dando uma de professor. Toda vez que eu fico falando em capítulo, quando estudamos na aula passada, não tem aula nenhuma, não sou professor, embora tenha feito letras, dei aula também, mas eu não atuo como professor, né? Somos todos aprendizes, essa é a verdade. E o que aconteceu? Capítulo 19, continuando o serviço. Então Jerônimo, no plano espiritual, foi convidado para estagiar numa missão aqui na Terra. Professora Luísa. Estagiar aqui numa missão, pois havia um chamado de um senhor que estava pedindo pela intercessão de sua filha, que estava com problemas cardíacos. E esta equipe espiritual dividiu em 3 grupos. Jerônimo participou de uma parte do trabalho, outra parte depois os outros amigos, mas eles perceberam que nesta casa estava havendo capítulo 14, obrigado Leninha, item 14 e 15 do capítulo 10, muito obrigado Leninha, valeu. Clara chegou aí conosco, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses amigos vieram, obrigado Leninha, gratidão de coração. Então a Leninha mandou para nós aí o capítulo que nós vamos estudar. E nesse período, esta irmã estava, passando por um sério problema de saúde por conta também do cigarro, da mágoa, do ressentimento, do abandono do marido, e com isso ela recebeu a visita de irmãozinhos menos felizes que se aproximaram dela. 3 espíritos estavam ali em volta dela, minando suas energias espirituais. Então, pensaram-se num primeiro momento de levá-la a uma casa espírita mais próxima, mas os amigos daquela casa espírita orientaram aos trabalhadores espirituais que não seria a melhor casa, porque não tinha quem fosse o elemento de ligação, o elo, para que trouxesse aquela pessoa até a casa espírita. Mas falaram que numa casa próxima, numa outra casa espírita próxima, tinha uma senhora de uma padaria que frequentava uma casa espírita, seria o elemento para fazer a ligação para que essa irmã pudesse ser atendida. E aconteceu no final ali da mensagem que esta irmã, voltando um pouco, os irmãozinhos infelizes que estavam naquela casa haviam percebido que estava havendo um tratamento, já uma modificação no campo energético daquela casa. Ficavam procurando e não conseguiam localizar, porque as energias deles mais densas não dava
para eles perceberem a presença daquela equipe espiritual que Jerônimo fazia parte. E uma coisa interessante, depois, como eu estava falando, esta senhora que trabalhava na padaria, próxima à residência desta irmã, ela teve um cansaço, um sono que chegou assim, ela falou, nossa, eu não sou de dormir, mas, nossa, vou precisar dar uma descansada. E aí falou para o marido, vai, meu irmão, vai lá que você me espera, daqui a pouco eu vou para a padaria, e aí daqui a pouco vou para lá, você pode ir ao banco perfeitamente. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. E nesse meio tempo, ela, num sono espiritual, ela foi em desdobramento junto aos irmãos que estavam buscando o auxílio dela, pois os nossos amigos espirituais muitas vezes utilizam de nós como mecanismo para auxiliar muitos irmãos no momento do sono, no momento do desdobramento. E assim os fizeram, orientaram que ela fosse, então, deram esse trabalho para ela. E aí nós vamos então começar agora a leitura do capítulo 20, tá? Peço licença aos irmãos, porque agora eu não vou fazer a leitura, então não vou ter como cumprimentar aqueles que chegam. Mas depois, se a gente conseguir acompanhar aqui, a gente faz o cumprimento. Bom, capítulo 20, em trabalho. O dia transcorreu tranquilo, com as equipes intercessoras presentes na casa da família. A ação permitiu-nos o acesso às novas formas de se fazer a caridade. Já pela entrada da noite, um dos filhos da senhora chegou à residência. Cheio de carinho, beijou a avó, fez troça sobre as Cheio de carinho, beijou o avô, fez troça sobre as atribuições do dia e lembrou-lhe da necessidade dos remédios. Abraçou a tia da mesma forma. Ela logo o convidou a um bom banho e ao jantar que o aguardava. Fizeram um prato de sua predileção aquela noite. Ao entrar no quarto e beijar a amada mãezinha, disse-lhe: Mamãe, ao passar na padaria, agora há pouco, a dona do estabelecimento me perguntou pela senhora. Não sabia de sua situação com relação à sua saúde. Então relatei-lhe o seu estado e ela ficou bastante preocupada. Perguntou se poderia fazer-lhe uma visita com algumas amigas espíritas. Eu disse que sim. Marquei para que viessem amanhã. Fez muito bem, meu filho, respondeu a mãezinha. Nesta casa, o que mais precisamos é de oração. E sem que nada suspeitassem das tarefas que executávamos, continuaram a conversar animosamente. O filho amável começou a narrar o dia passado na universidade. Ao perceber a mãezinha já cansada pelo esforço em ouvi-lo, deixou-a descansando e foi conversar com a tia enquanto servia-se do jantar. Em pouco tempo, o outro irmão chegaria. Na manhã seguinte, como combinado, a senhora chegou com algumas amigas para a visita fraterna. Conversaram animadamente com todos e, em breve tempo, convidaram-nos para o momento de oração, quando aplicaram os passes na senhora Camada. Pediram à irmã que buscasse uma jarra com água e iniciaram com uma oração singela, feita do fundo do coração. Prosseguindo, realizaram a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele momento reforçou em nós os ensinamentos espiritistas. A caridade deve ser aplicada a todo momento. As equipes das casas espíritas devem se preparar para a visitação aos impossibilitados,
levando os recursos magnéticos, principalmente nos centros urbanos, onde a locomoção é mais difícil. Logo, uma das visitantes, intuídas pelo benfeitor dirigente da sessão de passes, obteve evidência dos doentes no entorno da amiga acamada. Ao final dos trabalhos, com a maior descrição possível, para não ferir a credulidade dos amigos que acabava de conhecer, disse com tal sentido de caridade: creio que esta visita deva se estender à casa espírita. É um caso de tratamento mais demorado e profundo. Seria de utilidade para que a levassem até o centro para continuar. A dona da padaria logo se prontificou. Posso levá-la à reunião pública amanhã, pois geralmente vou sozinha em meu carro. Por favor, passe por aqui, pediu a irmã da doente. Eu também irei. Mesmo não professando a mesma fé, vejo Deus em todos os lugares. Além do mais, diante do estado de minha irmã, creio que devemos nos abrir para todas as formas de tratamento espiritual. Após combinarem a ida à casa espírita, saíram daquele ambiente onde ainda havia se transformado desde a manhã passada quando chegamos. Notamos os irmãos doentes ainda instalados no quarto, abandonarem a casa um tanto quanto confusos, porém com ares de muito estranhamento e irritabilidade. Nosso guia de trabalho disse: devemos aproveitar o clima de oração e renovação para continuar o trabalho. Retiraremos as larvas e as cascas espirituais que estão impregnadas na residência. Esses fluidos deletérios são emanações dos irmãos que aqui estavam. O benfeitor concentrou-se durante algum tempo e, em questão de poucos minutos, chegou um carro de nosso plano de pequeno porte estacionado à frente da residência. Era aqui a equipe que havia seguido ao laboratório espiritual. Chegava trazendo novos recursos, alguns bem delicados, permaneceriam guardados naquele móvel até o momento oportuno de uso. Outros eram equipamentos conhecidos durante os treinamentos, aparelhos que auxiliariam na extinção de miasmas pestilentos, na limpeza espiritual de larvas e outros seres incrustados como formas pensamento. Esses aparelhos seriam utilizados para reequilibrar o tônus vibratório do lar, dando continuidade à sequência socorrista. Enquanto os irmãos meditavam, após a aplicação magnética realizada pelo seleto grupo de senhoras, nossa equipe, novamente unida, persistia nos planos. Mais tarde, quando os irmãos se recolhessem para dormir, efetivaríamos as ações. Perguntamos ao benfeitor sobre os irmãos que haviam desaparecido do ambiente e ele nos respondeu: a oração e a elevação da frequência vibratória permitiram mudanças repentinas nas emanações no pensamento da irmã acamada. Consequentemente, eles se sentiram e, insatisfeitos, retiraram-se daqui. Com certeza, estão vagando pelas proximidades, procurando pessoas vibrando em baixa frequência para ligação ou incômodo espiritual. Tentarão novamente restabelecer contato e poderão, inclusive, trazer mais espíritos, promovendo um ataque a esta família e principalmente a senhora doente. Por isso, devemos agir com rapidez. Após breve pausa, continuou: temos pontos positivos a nosso favor.
Esse não é um caso de subjugação completa. O laço que liga a irmã a eles é o vício do cigarro. Não é um caso de perseguição ou vingança. E o processo tende a morrer por si mesmo, com o nosso auxílio e a mudança íntima da senhora. Quiçá, pelas graças de Deus, os perseguidores de hoje serão trabalhadores de nosso plano amanhã. O dia transcorreu. Logo à noite, com os encarnados dormindo, iniciamos o trabalho de dinamização do ambiente. Avançando a madrugada, nossa equipe ligada à casa espírita chegou animada. Após breves saudações de paz, trocamos algumas ideias e eles retiraram os irmãos do corpo, levando-os para a casa espírita. Mesmo aparentando sonolência, a família seguiu com os tarefeiros. Terminamos a desinfecção espiritual antes do amanhecer e nos dirigimos para a localidade onde os irmãos se encontravam. O trabalho na casa espírita era grandioso e nós, que havíamos frequentado uma durante toda a existência terrena, jamais imaginaríamos a quantidade e a qualidade dos serviços prestados ininterruptamente aos desvalidos, encarnados e desencarnados. O quadro visto nos animou muito, percebendo o amparo. Um dos jovens, filho daquela senhora, e a tia que cuidava da irmã estavam atentos e conversavam com alegre grupo. Já haviam se reconhecido na tarefa espírita a qual estavam destinados. Os benfeitores alertaram a senhora que em breve trabalhava na aplicação de passes. Logo começasse a frequentar a casa. Também relembraram ao jovem de seu compromisso como orador e divulgador do Espiritismo, prestes a iniciar-se, fazendo o necessário começar a frequentar aquela casa de caridade. A irmã adoentada e seu pai estavam sonolentos, deitados em maca improvisada, recebendo os cuidados do perispírito. O outro jovem conversava na sala afastada, embora um pouco aturdido espiritualmente. Com seus olhos arregalados e sem compreender muito bem, recebia orientações que ficariam gravadas em seu subconsciente. Em breve, após a formatura universitária, ele assumiria um encargo de muita responsabilidade em uma empresa, passando a prover a família para descanso oportuno da mãe adoentada. Encontraria também uma companheira com quem se casaria e formaria um novo lar. A jovem, ou seja, sua futura companheira, estava presente ouvindo tudo. Ambos guardariam aquelas orientações para, em momento oportuno e breve, concretizarem os planos traçados. Não pudemos deixar de nos emocionar. Observaríamos a intercessão e a misericórdia divina unidas. O trabalho realizado pelas equipes espirituais, tão concreto, elevava às mais altas potências a caridade exemplificada por Jesus e difundida pelo Espiritismo. Se Jerônimo se emocionou neste momento, posso dizer que também me emocionei nesta passagem. Muito tocante, muito bonita, recheada de lições que nós sequer conseguimos imaginar no ponto de vista material, não é mesmo? Dani, nos emocionou mesmo. E uma coisa interessante, né? A gente vai fazer agora a retrospectiva do que a gente leu, né? Sheila chegou, eu acho que a Regina, quem mais chegou, gente? Só me desculpar, mas sinto-se cumprimentados e abraçados. Não tenho como voltar aqui porque eu estou sem a minha cola eletrônica, mas sintam-se cumprimentados. O que foi interessante, né, que a gente tinha visto. Um dos filhos chegando em casa
passou pela padaria e aquela senhora que estava em desdobramento, que frequentava a casa espírita, já intuída pela espiritualidade, perguntou de sua mãe, e aí ele relatou o que tinha acontecido com a mãe dele. E ela falou se ela poderia fazer uma visita junto com algumas amigas para uma visita fraterna e para uma oração. E a mãe ficou muito feliz, que falou, olha, o que mais precisamos nesta casa é oração. A irmã, também todos ali daquela casa, ficaram felizes com a visita que se viria no dia seguinte. Quando eles chegaram, quando aqueles irmãos encarnados chegaram àquela casa, reuniram-se, pediram uma jarra com água, fizeram uma oração tocante, e uma das senhoras, a dirigente do trabalho, daquela visita fraterna, percebeu que havia amigos, irmãozinhos inferiores naquele ambiente. E com muita delicadeza, com muita sutileza, ela orientou que o trabalho precisaria ser dado sequência na casa espírita. E falou deles virem e fazerem um tratamento espiritual na casa espírita. E a senhora, dona da padaria, se comprometeu a levá-la. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Levá-la, a senhora doente, até a casa espírita, que ela vai. Eu vou sempre sozinha de carro, não me custa dar carona. A irmã, que não era profetente da doutrina espírita, falou, olha, eu não frequento esta religião, mas toda ajuda é bem-vinda, eu vou junto também. Então me comprometo a ir junto, pensando positivamente para a recuperação da sua irmã do ponto de vista espiritual. E uma coisa que o Jerônimo nos recomenda aqui, na condição Jerônimo em espírito, ele falou assim, deixa eu ver aqui onde ele falou aqui. Para falar certinho. Olha só, as equipes das casas espíritas devem se preparar para a visitação aos impossibilitados, levando os recursos magnéticos, principalmente nos centros urbanos onde a locomoção é mais difícil. Então vamos supor, tem pessoas que estão num tratamento espiritual na casa espírita. Então se realiza, mas às vezes as pessoas estão acamadas, estão impossibilitadas, não têm um meio de locomoção. As casas espíritas devem estar preparadas com pessoas devidamente capacitadas, não é uma pessoa apenas, mas uma equipe, preferencialmente pessoas que já têm bom tempo de trabalho na casa espírita, para ir fazer o culto do evangelho no lar. Em Araraquara havia uma senhora, uma querida amiga, hoje no plano espiritual, Dona Marília Mendonça. Dona Marília era uma pessoa dócil, gentil, que fazia esse trabalho de fazer o evangelho no lar. Durante 4 semanas ela ia nas casas das pessoas impossibilitadas. Esteve em casa, sim, e quão bom foi receber a visita dela. Receba as nossas vibrações no plano espiritual onde ela estiver. E no final da reunião ela presenteava um dos livros que eu lembro que tinha imagem de Maria. Não vou lembrar exatamente do nome do livro, mas tinha imagem de Maria naquele quadro psicografado pelo Chico. Então um trabalho muito bonito que as casas espíritas devem fazer, devem trazer. E o que aconteceu, à noite, enquanto eles dormiam, começou a chegar do laboratório espiritual equipamentos que o Jerônimo ficou impressionado com a capacidade para fazer a limpeza espiritual daquela casa, para limpar formas, pensamentos, miasmas, larvas espirituais, que são oriundos do quê? Daqueles irmãos inferiores que estavam naquela casa, que estavam emitindo essas energias deletérias que ficavam impregnadas no ambiente,
ou até mesmo pelas pessoas que residiam naquela casa. Por isso o ambiente da nossa casa, ele tem que ser um ambiente que traga a serenidade, não falar aos gritos, palavrões, cuidar da higienização ambiente do ambiente do nosso lar. De nada adianta nós fazermos o culto do Evangelho no lar, fazermos o culto do Evangelho no lar toda semana, se terminado o culto do Evangelho no lar, nós começamos já a entrar em desavença, discussões, brigas, pois isso vai comprometendo o equilíbrio espiritual da nossa casa. Então, precisamos estar atentos a essa recomendação da espiritualidade. Muito importante. E o Jerônimo falou que equipamentos que a gente não consegue imaginar que faziam toda a limpeza espiritual. E no momento do sono, os nossos irmãos em desdobramento foram levados à casa espírita. E ele fala assim, ele jamais podia imaginar que, frequentando casa espírita há muito tempo, jamais podia imaginar todo o trabalho de assistência, de acolhimento que é feito ininterruptamente na casa espírita. E às vezes a gente acha que na casa espírita só tem um atendimento naquele horário que está tendo reunião. Não! 24 horas por dia, equipes espirituais estão ali trabalhando, socorrendo a irmãos encarnados e desencarnados. E aqueles irmãozinhos que estavam ali envolvendo a nossa irmã, o que aconteceu com eles? Eles, sentindo a modificação do ambiente, foram para outros lugares, procurando, talvez, irmãos que estavam numa faixa vibratória semelhante a eles, para que eles pudessem se aproximar e talvez até trazerem irmãos para um outro assédio, mais espíritos inferiores para assediar aquele lar. Porém, a equipe espiritual falou que, felizmente, aquilo não era um caso de subjugação, de vingança, de ódio, de comprometimento de situações do passado, mas apenas estão somente pelo vício da nossa irmã, que havia atraído aqueles irmãos inferiores. Então vejam os nossos vícios, seja do cigarro, seja da bebida, da droga, o vício da gula, o vício da maledicência, a gente vibra e vai atraindo para junto de nós. É tudo uma questão de sintonia espiritual. De acordo com o que estamos pensando, falando, fazendo, vamos atrair energias e irmãozinhos inferiores de acordo com a nossa vibração. Por isso a questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interferem os espíritos em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então os nossos irmãos interferem muito em nossas vidas, sim, muito, muito mais do que podemos imaginar. E podemos dizer que são eles que nos dirigem. Então, de acordo com os nossos pensamentos, vamos estar recebendo energias positivas ou negativas. E olha que interessante, dando sequência, né? Quando esses irmãos foram todos encaminhados em espírito de desdobramento à casa espírita, um dos filhos já sentiu ali uma proximidade daquele trabalho, porque espiritualmente ele já tinha alguma ligação e ele seria no futuro um orador espírita. Então o trabalho dele, né, o trabalho no bem, seria também muito bom. A senhora doente e o seu pai estavam um pouco aturdidos, né? Ele coloca assim, estavam um pouco sonolentos, recebendo o cuidado perispiritual. E o que toca-nos realmente é que naquele momento, né, que ele coloca aqui pra gente, né, do outro rapaz, ele fala assim, que em breve, né, fazer a releitura até desse texto que nos emocionou. Após a formatura universitária, ele assumiria um cargo de muita responsabilidade em uma empresa, passando a prover a família para descanso da mãe adoentada. Encontraria também uma companheira com quem se casaria.
e formariam um novo lar. A jovem, ou seja, sua futura companheira, estava presente ouvindo tudo. Ambos guardariam aquelas orientações para, em momento oportuno e breve, concretizarem os planos traçados. Não podemos deixar de nos emocionar, e a gente emociona novamente aqui. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Observamos a intercessão e a misericórdia divina unidas. O trabalho realizado pelas equipes espirituais tão concreto, elevado às mais altas potências a caridade, exemplificada por Jesus e difundida pelo Espiritismo. Então a gente percebe que nós não temos ideia do que acontece no plano espiritual. Às vezes a gente vai à casa espírita, que nem o Jerônimo colocou, né? Não tinha ideia do que acontecia. E Jerônimo, né, mesmo cego, tinha uma boa percepção espiritual do que acontecia no entorno. E ele, neste momento, em espírito, conseguiu visualizar situações diferentes. Então você fala assim, às vezes você vai a uma casa espírita tomar um passe, você entra lá na câmara de passe, e é engraçado uma questão muito particular, né? Que às vezes as pessoas ficam preocupadas, que a pessoa que vai a primeira vez à casa espírita convida. E eu passei por uma situação dessa engraçada, porque eu estava na nossa casa espírita e chegou uma pessoa, primeira pessoa que chegou à casa espírita. E eu perguntei, a primeira vez que você está aqui na casa espírita? Ela falou, sim, é a primeira vez. E eu expliquei mais ou menos como é que funciona. E falei para ela, olha, lá depois tem a câmera de passe, que expliquei mais ou menos como é que funciona. Ficou meio assim, eu vou lá então só fechar a minha moto, daqui a pouco eu volto. E quando teve o sorteio do livro, ela era número 1, né? Ela não quis saber, não voltou não. Ficou preocupada porque saber lá o que teria acontecido na câmara de passe. Por isso é importante a gente explicar, né? Que o passe não é uma obrigação da pessoa que vai ter uma palestra. Ele pode receber o passe ou não. Se ele quiser receber, muito que bem, se ela tiver necessitado. Mas às vezes a pessoa chega na primeira vez, chega numa sala com pouca luz. O que vai acontecer aí? Vai ter uma manifestação espiritual? Não, né? Felizmente não há o caso de manifestação espiritual, não é uma reunião mediúnica. Mas naquele momento nós não vemos, mas existe um monte de equipamentos que nos auxiliam muito, tanto os trabalhadores como a equipe espiritual que vai aplicar o passe. E esses equipamentos, a limpeza espiritual da casa espírita, é feita desde as primeiras horas da manhã. Então, nós estamos percebendo que a ajuda espiritual de uma simples prece de o pai daquela senhora que estava acamada, que estava adoentada, uma prece, um pedido de socorro, né, movimentou toda uma equipe espiritual, toda a equipe espiritual. Durante as palestras já estamos recebendo a energia, sem sombra de dúvida, Débora, sem sombra de dúvida. Às vezes as pessoas vão à casa espírita apenas e tão somente em busca do passe. O passe, a água fluidificada, é bom, sem sombra de dúvida. Mas o que nos transforma é o que a gente vai ouvir e vai interiorizar. Perfeitamente, finaliza na câmara de passe. Então, o que nos transforma? E a gente precisa estar atento, prestar atenção no que o palestrante, o orador está falando, e certamente algo de bom vai servir para nós. Estarmos atentos também, porque às vezes nós podemos, tudo bem, às vezes a pessoa está cansada, teve um dia estafante, trabalhou demais, dormiu pouco aquela noite, às vezes dá um pouco de sono, às vezes a palestra não está tão motivacional, né? Mas precisamos tomar cuidado, porque de repente podemos estar sendo, né, tendo aquele sono que nos entorpece, assim, a gente termina a palestra, a gente acorda, que foi, tudo bem? Então precisa estar um pouco atento. E então não fique preocupado quanto tempo demora a palestra. O certo, a gente sempre recomenda, uma palestra espírita, ela tem que ser de uma duração adequada àquilo que está sendo proposto. Se é um tratamento espiritual, 15 minutos, 20 no máximo, mas curto.
e uma palestra evangélica. Se é uma palestra normal, 30, 40 minutos. Se é um seminário, pode ser 1 hora. Agora não vamos abusar da boa vontade das pessoas que estão lá, não é mesmo? Temos que ter caridade também. Então isso é importante. Então já estamos dirigindo ao final. Capítulo 21, semana que vem, na Casa Espírita. Então vamos ver a continuação desta obra. No dia 22 de novembro, quarta-feira, estaremos então conversando sobre Na Casa Espírita. Então aguardo vocês para conversarmos. E amanhã, 19h30, no canal do YouTube, e como eu não estou com sim, aproveitando que a Débora colocou, a tia da Sandra partiu para o plano espiritual. Ontem nós vibramos por ela. Ela estava assim, ela tinha passado por um AVC, estava entubada, estava sedada, e ontem nós vibramos por ela. E até mandei mensagem para Sandra, ela nos comentou hoje, né? E a gente, até falei para ela, né, que é difícil para quem fica, mas uma libertação para o espírito. Muitas vezes, às vezes, por egoísmo de nossa parte, queremos que o ente querido esteja aqui conosco, mas não saberíamos dizer de que em condições físicas essa irmã poderia estar. Então, ela se libertou, que a gente possa pedir que a equipe espiritual possa recebê-la, possa dar acolhimento a ela e dar serenidade, dar também consolo aos entes queridos que aqui ficaram, sabendo todos nós que a morte não existe, é apenas uma passagem. E tem uma passagem muito bonita de Santo Agostinho que diz que a morte não existe. Ele fala assim: a morte não existe, eu apenas passei para o outro lado da vida. Tem várias mensagens desse tipo que são muito bonitas. Então convido a vocês para estar em oração pela senhora Maria de Lourdes da Silva e por todos os seus familiares. E assim, queridos amigos, convido a vocês para, unidos no só pensamento, no só coração, levarmos ao alto as nossas vibrações, rogando a Jesus, este benfeitor querido, irmão maior de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos, que Ele possa derramar as bênçãos de luz sobre cada um de nós, bênçãos para os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, irmãos nossos que nos pediram preces ao longo do dia, que possa também as nossas vibrações chegarem aos hospitais, aos doentes em suas residências, aos asilos, orfanatos, às prisões, irmãos que perambulam pelas ruas, perdidos em vícios, drogas ou alcoolismo, irmãos também que partiram para o plano espiritual, em especial pela senhora Maria de Lourdes da Silva, na cidade de Mauá, que ela possa ser recebida pela sua equipe espiritual, que ela possa ser encaminhada por esses benfeitores que auxiliam no encontro, no reencontro de entes queridos que partem para o plano espiritual, e que a equipe também possa dar acolhimento e lenitivo aos entes queridos que aqui ficaram, que a nossa querida Sandra possa receber as nossas vibrações de amor, os nossos sentimentos, que a família possa ser amparada e socorrida neste momento tão difícil. Vibramos por todos aqueles que partiram para o plano espiritual também. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, e também pedimos que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes fluidifique essas águas e continue levando o lenitivo, o socorro, o amparo médico espiritual pela nossa amiga Silvia, lá em São José dos Campos, para que ela possa estar restabelecida em paz, em harmonia, livre das suas dores, estando junto de nós. Amigos,
Convido a todos, então, para unidos num só pensamento dizermos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, pela parceria. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, aqueles que puderem estar conosco, 19h30, pelo YouTube, para um bate-papo, uma palestra de 30 minutos. Que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Tchau, gente. Até amanhã.